Irmãos, aparentemente, ao falar sobre o perdão dos pecados, a remissão dos nossos pecados, você vai dizer, mas isso é muito simples, muito raso, superficial. Na última mensagem, eu mostrei um pouco para vocês que para você é fácil. Se você pecar, você pode confessar os seus pecados em 1 João, né, que nós estamos vendo, aqui diz, 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Parece ser muito fácil. Então, nós não damos muito valor a isso e nós também não zelamos muito para deixar de pecar. Então, se porventura for vencido pelo pecado, eu tenho um caminho do perdão, é só confessar os meus pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No entanto, irmãos, eu mostrei para vocês, para Deus poder receber um pecador como nós, irmão, Cristo teve que realizar muitas coisas para que pudesse acontecer o encontro do homem com Deus. Eu falei um pouco do propiciatório, falei sobre a propiciação. O propiciatório é a tampa da arca da aliança. E a arca do testemunho guarda o testemunho dentro de si. E o testemunho são as duas tábuas da lei que representam o testemunho de Deus, isto é, quem Deus é e qual é a sua natureza. E para Deus receber o homem que vai encontrar-se com Ele, esse homem precisa atender às exigências que estão no testemunho. Deus é santo, Deus é justo, Deus é um Deus cheio de glória, e o homem pecador não pode entrar na presença de Deus, não pode aparecer perante a arca do testemunho, muito menos ter encontro com Deus e ter comunhão com Deus. Por isso, era necessário que Arão, como sumo sacerdote, ele tivesse que fazer propiciação, expiação pelos seus pecados e pelos da sua família. Ele teria que matar um novilho e tomar o sangue no novilho e levar junto com ele o incensário e ainda 2 punhados de incenso bem moído. E ele teria de abrir o segundo véu para entrar no Santo dos Santos. No entanto, hora que ele abrisse o véu, em cima da tampa da arca, o propiciatório, estão os 2 querubins. Os 2 querubins estão zelando pela glória de Deus, estão de olho, né, sobre o propiciatório e para dentro da arca que está o testemunho de Deus. Todo homem que entrar no Santo dos Santos, que não passar pela exigência da santidade de Deus, da justiça de Deus, seria fulminado. Então imagina só, Arão, ao abrir o véu do Santo dos Santos, seria fulminado na hora. No entanto, Deus providenciou tudo. Isso está dentro da sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Ele projetou tudo. Arão teria que entrar com sangue, com incensário, e antes de abrir o véu do Santo dos Santos, teria que jogar os 2 punhados de incenso bem moído, para que a fumaça pudesse tampar, cobrir o propiciatório. Aí ele podia abrir
o véu do Santo dos Santos, entrar, e os querubins não o enxergariam diante da fumaça do incenso. Nessa fumaça, irmãos, tem todo o significado da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo. Se Cristo não tivesse morrido por nós, Cristo não tivesse ressuscitado por nós, não teríamos nem incenso para ser jogado nessa hora. Graças a Deus, nosso Senhor Jesus morreu por nós, não só morreu por nós, Ele ressuscitou por nós. Aí, irmãos, com essa fumaça, Arão então podia entrar rapidamente e aspergir sobre a tampa da arca, o propiciatório, com o sangue do novilho, que é da expiação pelo pecado dele. E assim não seria fulminado. E Deus ordenou que Moisés, ele tinha esse acesso livre. Ele era o único que tinha esse acesso livre para ele se encontrar com Deus. É sempre entre os querubins, sobre a tampa da arca. Ali Deus se avistaria com Moisés. Portanto, irmãos, não é fácil para homem poder se encontrar com Deus. Imagina eu e você, pecadores, podemos hoje ter acesso a Deus. Então, primeira coisa elementar, precisamos saber, é sobre o perdão dos pecados. Eu falei na minha live, na verdade eu não queria gastar muito tempo nisso, mas acho importante. No último capítulo de Gênesis, capítulo 3, quando o homem rebelou, desobedeceu a palavra de Deus, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer. No dia em que eles comeram, Romanos 5, versículo 12 diz que pela desobediência deles, o pecado entrou por um só homem, e pelo pecado a morte entrou. E a morte passou para todos os homens, e todos pecaram. Quer dizer, pela desobediência de Adão, o pecado entrou nesse mundo em que nós vivemos. E a partir desse momento, Deus havia preparado uma árvore da vida para que o homem pudesse receber a vida de Deus. Mas agora, depois que o pecado entrou, não mais poderia o homem comer da árvore da vida. Portanto, no último versículo de Gênesis 3, diz assim: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Em outras palavras, nós, pecadores, fomos impedidos de voltar a ter acesso à árvore da vida, a Deus que é vida. Por quê? Porque aqui nós temos querubins que representam a glória de Deus, que não permite ninguém que não seja aprovado pelas exigências da santidade de Deus, né, e da justiça de Deus. A justiça de Deus aqui representada pela espada, e a santidade é representada pelo fogo que revolvia sobre a espada. Portanto, irmãos, o homem perdeu o acesso à árvore da vida. No entanto, pelo perdão dos pecados, nós voltamos a ter acesso. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Versículo 15, vai. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Não precisa ter medo de morrer, não precisa ter medo de ser fulminados pelos querubins, porque Cristo morreu por nós. Vamos chegar confiadamente ao trono da graça. Este trono da graça, irmãos, é o propiciatório. Este trono da graça é a tampa da arca do testemunho, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião
oportuna.